Boa noite, amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para cultuar o nosso Deus. Espero que você tenha seguido o nosso roteiro. Eu gosto de lembrar, amados, que participação é imprescindível num culto, né? Então que você esteja fazendo parte aí do roteiro, lendo as passagens bíblicas, fazendo as orações, né? Louvando o nosso Deus, né? Mesmo que você esteja sozinho, louve, né? Mas se não, junte a sua família, louve ao nosso Deus. Isso é culto, amados, quando nós participamos, quando nós louvamos, quando nós entoamos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós falamos com Ele e também quando nós ouvimos a sua voz. Nesse momento nós vamos fazer isso, né? Ler a palavra de Deus e meditar um pouquinho nessa palavra. Eu quero ler apenas um versículo nessa noite que está na primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 12. E a palavra nos diz o seguinte: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar, amados. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos na Tua presença, em culto agora, Deus, pedindo, Pai, que Tu tenhas misericórdia das nossas vidas e aceite, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, ouça as nossas orações, ó Pai. E nesse momento particular que Tu fales com as nossas vidas, Pai. Tira de nós tudo aquilo que não é Teu, dá-nos o Teu Espírito Santo, Senhor, para que Ele ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que a Tua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas. Isso nós pedimos, Pai, agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, um versículo muito simples, direto. Eu diria que os jovens, né, na linguagem dos jovens hoje, né, João está usando aqui um papo reto. Está dizendo, né, de uma forma muito simples e direta, para não deixar margem de dúvida a ninguém. Eu quero repetir o versículo e ele vai dizer diretamente isso: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a questão da vida, amados, né, todos nós desejamos a vida. A vida, nós fomos criados para viver, a nossa existência não contempla a morte. Deus nos criou para viver eternamente. A morte é consequência do nosso erro. A morte é consequência do nosso pecado, por isso ninguém se conforma com a morte. A morte não faz parte da existência humana e por isso ela é tão sofrida, né? Porque nós não nascemos para morrer. Deus nos fez para viver eternamente. E é essa vida eterna que Ele quer nos dar novamente, depois de termos perdido a vida eterna pelo pecado, amados. É essa vida que Ele quer nos dar novamente através do Seu Filho. Então João vai dizer direto, reto, né? Dizer assim, olha, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E eu quero apenas exemplificar, amados, para dizer o quanto isso é importante para as nossas vidas, né? Eu quero falar um pouquinho de uma coisa que nós estamos vivendo. Muitas pessoas foram e até certo ponto ainda são resistentes quanto a isso que eu vou dizer, né? Mas é uma coisa que não tem mais volta e que nós precisamos incorporar na nossa vida. É a questão da tecnologia, né? Eu não vou dizer se é boa ou ruim, mas eu vou dizer que é uma consequência de alguma coisa que adentrou para dentro das nossas vidas e não tem como a gente voltar atrás. Então tem muitas pessoas que ainda são resistentes com a questão da tecnologia. Então nós vemos aí tecnologia, né, desde o primeiro computador, né, depois devagarzinho foi evoluindo para os PCs, e depois veio a questão do celular, né, que mudou toda a questão da telefonia, né? Hoje todo mundo praticamente tem um celular na mão, né? Até as crianças, mas tem muita gente ainda resistente, né? E a questão da vinda da tecnologia facilitou muitas coisas, né? Mas mesmo facilitando ainda tem pessoas, né, que não veem dessa maneira.
essa pandemia, amados, trouxe uma questão muito intensa com relação a isso, né? Até pastores, amigos meus, que tinham muita resistência com essa questão da entrada da tecnologia na igreja, né? Igrejas mesmo, tinham uma aversão às novidades tecnológicas. Amados, se não fosse a tecnologia hoje, né, nós como igreja estaríamos em apuros. Os meios de comunicação hoje vêm para que nós possamos estar junto do povo de Deus, para que de alguma forma a igreja seja alimentada. E a gente vê que isso é imprescindível, amados, porque a mensagem consegue alcançar, né, outras pessoas e ir mais longe do que a gente estava acostumado apenas nas nossas reuniões presenciais. Isso, eu não estou dizendo que isso é o fundamental. Fundamental para nós é estarmos reunidos, fundamental para nós é termos reuniões presenciais. Culto a Deus que requer comunhão de irmãos, presença um dos outros, né? O contato físico, isso é importantíssimo. Eu não estou dizendo que isso não é importante, né? Mas nesse momento que nós estamos vivendo, amados, nós vimos que quantos benefícios a tecnologia não trouxe para a igreja do Senhor. E a mensagem está sendo espalhada, a igreja não para. E a questão tecnológica foi um veículo, né, pelo qual a gente está usando e utilizando, né, para que a igreja continue trabalhando, continue pregando o evangelho, né, e todas essas coisas. Então, muita facilidade. Né? Então, outras facilidades, né? Então, tem, por exemplo, hoje de um celular a gente consegue pagar as contas, né? Tem muita gente ainda que tem medo, tem uma certa resistência, né? Mas prefere ainda sair de casa numa pandemia e ficar numa aglomeração, numa fila para pagar uma conta no banco. Quando podia, dentro de casa, né, tá pagando esta conta, né? Se conhecesse um pouquinho mais profundo, se fosse buscar as informações de segurança que a tecnologia também oferece. Então, muitas pessoas abrem mão dessas facilidades, né? Então, não só pagar a conta, né? Como fazer aplicações, fazer transferência, né? A questão dos saldos, né? Então, tem gente que precisa ir lá no banco só para ver o saldo, né? O saldo está ali na mão, em casa, né? Compras pela internet, quanto isso não facilitou, né? Ainda tem algumas compras que nós queremos fazer presencialmente, né, para verificar realmente o produto que a gente está, mas muita coisa hoje se pode comprar e chegar na porta de casa, sem você precisar ir até um estabelecimento comercial, sem perder tempo, às vezes em filas, né, ou sem perder tempo de locomoção, às vezes entrar num ônibus lotado para ir até uma loja e aí por diante. Então a tecnologia facilitou muita coisa nas nossas vidas, né? E há também muitos que, quando usam as facilidades desse mundo moderno, né, e principalmente as crianças hoje, né, é uma coisa interessante, né? Então, já um jovenzinho, adolescente, né, conversando a respeito de tecnologia com ele, a respeito de celular, né? E a gente falando de um tempo atrás, né, sabe aquelas conversas de velho, de falar assim, no meu tempo, né? No meu tempo não tinha celular, mas como não tinha celular? Então, as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, já não conseguem vislumbrar uma vida sem esse aparelho na mão. Praticamente já nasceram com aquilo na mão, né? Não tem como eles entenderem que há vida sem celular, né? E nós que estamos um pouquinho mais antigos, a gente sabe, né? Nem telefone a gente tinha, né? Quanto mais um celular, né? E celular hoje as crianças nascem, né? Então, esse jovem disse, né? Mas como que vocês viviam sem um celular, né? Então, amados, mas guardadas aí, de certa forma, as devidas proporções,
Nós podemos comparar a nossa relação com a tecnologia, né? Que tudo isso que nós falamos e o que os irmãos também podem considerar aí, é o momento para você também meditar e pensar em todas essas coisas, né? Então, guardadas as devidas proporções na nossa relação com a tecnologia aí, isso também nos leva a pensar no relacionamento do homem com Deus. Por meio da fé em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus. E então recebemos a vida eterna, recebemos perdão pelos nossos pecados, né? Recebemos uma vida nova, a vida eterna, que nós tínhamos perdido pelo pecado. Lembra-se do que eu disse? Né? Deus nos dá uma nova possibilidade de termos vida eterna. Vida eterna essa com a qual nós fomos criados. Nós fomos criados para viver eternamente. Quando entra o pecado, nós perdemos essa condição, mas em Cristo Jesus isso é resgatado. E nós então temos novamente a esperança da vida eterna, né? Ou seja, com Deus, a nossa vida é incomparavelmente melhor, é mais fácil, né? A gente volta àquela condição da nossa criação. A esperança que enche as nossas vidas e nos movimenta e nos faz ir à frente, amados, é justamente essa esperança de que nós vamos viver eternamente. Quando nós temos essa esperança na nossa vida, tudo se torna mais fácil. Eu gosto de lembrar Abacuque, né, quando ele vai falar das questões desse mundo, mesmo que tudo se acabe, eu ainda vou estar na presença de Deus e viver eternamente. As pessoas estão muito presas nesse mundo, amados, né? E por isso as esperanças terminam. Então, quando vem doenças ou quando vê alguma coisa que as pessoas perdem a esperança de poder continuar, né? Quando eles não têm Cristo na vida, quando eles não têm a esperança de uma vida além da morte, amados, isso fica muito difícil. A vida fica muito pesada. E nós temos que, né, viver dessa maneira, né, com essa esperança. Então, viver com Cristo é incomparavelmente melhor, né? Já dizia Paulo, né? Para isso, amados, não há necessidade, então, de sacrifícios, né? Então, muitas vezes, as pessoas continuam pensando nisso, né? Olha, eu preciso fazer determinado sacrifício, né? Eu preciso pagar determinadas promessas ou penitências, né? Ou fazer algum esforço para mim ter essa vida eterna. Então, essa questão ainda está nas nossas vidas, amados, de que a vida eterna é merecimento. Que a vida eterna nós precisamos fazer ou construir alguma coisa para tê-la. Nós precisamos nos esforçar em direção à divindade para que ela possa nos contemplar, né, com a vida eterna. Mas o texto, amados, por isso eu disse, ele é direto, né? E ele vai dizer justamente a verdade para nós de uma maneira bem simples. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Basta crer em Cristo Jesus e entregar a sua vida a Ele. É isso que o texto está dizendo. Não há mais nada que se possa fazer. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Simples assim. Assim como muitos ainda desconfiam da tecnologia, muitos ficam entregados com a facilidade para ter a vida com Deus, e a facilidade é essa, porque o Senhor Jesus já fez todo o sacrifício que precisava ser feito. Não há mais sacrifício, não há mais o que você possa fazer para ter a vida eterna. Só ter a Cristo. Se você tem a Cristo, você tem a vida. Se você não tem Cristo, Filho de Deus, você não tem a vida. Simples assim. O Evangelho é simples, amados. Quem complica somos nós. E a nossa vida, amados, precisa contemplar isso. Assim como a tecnologia, muitos perdem os benefícios por não entender as facilidades. Na vida cristã também muitos estão deixando
e se perdendo na morte porque querem fazer alguma coisa para serem salvos ainda. Querem algum esforço, não percebem a vida que está em Cristo Jesus. E isso a palavra vai dizer que é dom, é presente de Deus para as nossas vidas. Então, amados, como aquele jovenzinho, né? Disse que não sabe como nós vivemos sem um celular. Muitos que receberam ao Senhor Jesus como seu suficiente e único Salvador, tendo a vida através dele, né? Também chegam a dizer assim. Alguns irmãos, algumas pessoas que se converteram, amados, chegaram para mim dizendo justamente a mesma coisa que aquele jovenzinho disse a respeito da tecnologia. Eles disseram assim: eu não sei como eu vivi até hoje sem Cristo na minha vida. Quanto tempo eu perdi não aceitando o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está falando, Ele está convidando, né? Está convidando sempre. Mas muitas pessoas relutam, isso que eu quero dizer, muitas pessoas deixam sempre para depois, para depois, para depois. O convite é feito a todo instante e o Senhor está convidando. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Ele diz, e eu vos aliviarei. E não é só aliviar, João está dizendo aqui, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, amados, que nessa pequena comparação que eu quis colocar para os amados, que a gente possa entender, né, o grande resultado, o grande benefício que nós temos, né, quando nós aceitamos o convite de Jesus para as nossas vidas. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como é o seu relacionamento com Jesus, né, mas João está sendo direto aqui, irmãos. E não vai existir a vida se você não estiver no Filho de Deus. Se você está ouvindo essa palavra hoje, amados, né, e tocou o seu coração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e tenha a vida eterna. E tenha essa grande facilidade de estar nas mãos de Deus. Por mais difícil que seja essa vida, sempre haverá no seu coração a esperança de viver com Ele eternamente. E isso faz toda a diferença. A palavra de Deus vai nos dizer que a graça de Cristo Jesus é melhor que a vida, além da vida, porque é uma vida eterna. Não só essa vida aqui, mas é vida para todo sempre. Amados, que Deus nos abençoe e que coloque na nossa mente a simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Muitas vezes nós descemos teologicamente aos textos aqui, isso é importante, nós precisamos construir um pensamento, uma cosmovisão, nós precisamos entender o nosso relacionamento com Deus, precisamos entender o amor de Cristo, sim, amados, mas o Evangelho é simples. O Evangelho, vou dizer, como dizem os jovens e adolescentes, é papo reto. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, amados, que essa consciência esteja nas nossas vidas e que nós saibamos realmente aproveitar o que o Senhor está nos dando de presente. Não relute, entregue-se. Se o Espírito falou na sua vida, Ele está te convidando. Aceite o Senhor Jesus como Salvador único e suficiente da sua vida e tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe, amados, e que Deus continue conosco, nessa visão. E se você conhece alguém, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você conhece alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, leia esse texto para ele e ore com ele. Que Deus assim nos abençoe e que nós continuemos levando o Evangelho de Cristo Jesus, simples assim, a todos aqueles que não creem ainda no Senhor Jesus e para que eles tenham vida eterna também. Que assim, amados, a palavra de Deus frutifique na nossa vida, e que nós realmente estejamos na mão daquele que tem a vida para nos dar. Gostaria de terminar o culto nessa noite orando pela sua vida
e também impetrando a bênção de Deus sobre todos nós. Vamos orar. Pai bendito, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é direta aos nossos corações. Obrigado pela Tua palavra que não deixa dúvidas, ó Pai, quanto àquilo que o Senhor quer das nossas vidas, ó Pai. Que realmente nós estejamos, Senhor, alicerçados em Cristo Jesus. Que nós possamos, Senhor, estar na Tua presença, Senhor, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Pai, obrigado pelo dom da vida em Cristo Jesus, ó Pai. Que isso se renove, Senhor, que nos traga alegria, nos traga esperança e nos traga motivação para continuar pregando o simples Evangelho de Cristo Jesus. E que muitas vidas, Senhor, venham a Te conhecer. Que todos aqueles que estão por Ti determinados venham, Senhor, através de Cristo Jesus, a compor as fileiras, ó Pai, da Tua igreja, também trabalhando, Senhor, para que todos aqueles, ó Deus, que foram destinados, ó Pai, possam estar nas Tuas mãos. E que assim, Senhor, o Senhor Jesus possa voltar e nos levar para consigo. Nós agradecemos, Pai, pelo dom maravilhoso da vida eterna, orando em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Sejam bem abençoados, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus, hoje, para todos sempre. Amém, Senhor.